Recentemente, a Receita Federal divulgou que mais de 700 mil declarações estão retidas na malha fina do Imposto de Renda 2017, em função de erros e informações inconsistentes neste documento. Os principais fatores que têm levado as pessoas a essa situação é a omissão de rendimentos e inconsistência na declaração de despesas médicas. Mas antes, é importante saber o que é a malha fina e o que fazer para não cair nela. A malha fina é um cruzamento de dados que a Receita Federal faz de informações, ela capta as informações de diversos órgãos e cruza com as informações que o profissional, ou seja, que o contribuinte informa para ela através da declaração de imposto de renda pessoa física. Hoje, o Detran faz informações mensais para a Receita Federal, cartórios, também clínicas médicas e outros setores do país, de outros setores de atividades do país também fazem informações diretamente para a Receita Federal, que essas informações são cruzadas com a declaração de imposto de renda da pessoa física do contribuinte. Aí quando há uma divergência, aí realmente a pessoa cai na malha fina. Nada mais é, em palavras normais, do que uma peneira. Ele vai ali olhando, peneirando e vê o que é realmente que está errado. E aí é que o contribuinte cai em malha. E o que fazer para o cidadão não cair nesta malha? Certo. Aí é prático. É não omitir as informações, né? Não omitir as informações. O contribuinte, muitas vezes, até por desconhecimento ou por esquecimento, por alguma forma, deixa de informar suas fontes de renda. Por exemplo, um professor normalmente, às vezes, tem 2 empregos, tem dois locais de emprego, e aí informa um para a Receita Federal, deixa de informar outro, mas a empresa na qual ele trabalhou informou para a Receita Federal. Então, quando ele omite essa informação, aí realmente a pessoa cai em malha. O outro lado também da história são as despesas, né? Por exemplo, o contribuinte faz uma consulta médica numa clínica, ali pega uma nota fiscal, aquela informação a clínica faz para a Receita Federal e quando o contribuinte vai fazer a declaração de imposto de renda, deixa de citar aquela informação, também faz cair em malha fina. Mas como os contribuintes podem saber se estão nesta situação e quais os motivos? E por que o excesso de declarações em malhas? Com a modernização do sistema, a Receita Federal oferece todos os dados pela internet. Para se corrigir essa malha fina, antecipando já a sua próxima pergunta, que eu sei que você vai me perguntar, para se corrigir essa malha, a Receita Federal disponibiliza lá no seu site uma janela para que a pessoa acesse e lá possa fazer essa correção diretamente pelo site. Quando não, você faz uma declaração substitutiva, né? Uma declaração de imposto de renda substitutiva e também corrige os dados. Mas se os erros forem detectados, é importante fazer a declaração retificadora. O procedimento é o mesmo que para uma declaração comum. A diferença é que no campo identificação do contribuinte deve ser informado que a declaração é retificadora. Também é fundamental que o contribuinte possua o número do recibo de entrega da declaração anterior. O contador Josivan explica ainda que é importante que o contribuinte tenha todos os comprovantes dos impostos já declarados guardados. O ideal é que o contribuinte procure um profissional qualificado para que faça a sua declaração de imposto de renda e evite esse transtorno, esse desconforto futuro que é cair na malha fina. Para que o contribuinte evite cair na malha fina, ele pegue sua documentação anual, seja ela de receita, seja ela de despesa, eu recomendo que guarde numa caixa. Pegue uma caixa de sapato ou uma caixa qualquer e vá colocando aquela documentação ali dentro. No mês de março, abril do ano subsequente, ou seja, a data de fazer a declaração de imposto de renda, ele leva lá para o contador ou para o profissional qualificado de sua confiança e este, assim, separa a documentação necessária e faz a declaração.